Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje a proposta do vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou estar falando um pouco sobre o módulo de reumatologia, uma revisão, um apanhado geral, né, sobre as temáticas desse módulo, da tutoria, de forma bem objetiva e bem prática, tá? Então, eu vou estar falando sobre osteoporose, osteoartrite, gota, artrite reumatoide, lúpus e febre reumática, né? São 6 patologias. E para auxiliar, né, quem me segue no Instagram sabe que eu fiz esse caderninho, uma revisão de patologia, e eu fiz desse formato, tá? Eu também vendo ele. E aqui eu coloquei de forma bem breve, porque assim, tutoria é muita coisa. E aí aqui fica a forma resumida e de revisão. Então, eu vou ter prova agora, eu vou aqui revisando e vou anotando. E vou trazer esse vídeo pra vocês, pra revisar junto com vocês, tá, gente? Então, se eu faço assim, tá? Então, me acompanha. Galera, bora lá começar, tá? Eu fiz aqui, opa. Cadê, Jesus? Fiz aqui, né, um slide, mas não fiz de todos, tá? Fiz só das 3 primeiras patologias, ficará mais breve. As outras eu vou estar usando o meu material mesmo pra ser mais também, ser de forma objetiva, mas também ser completo, tá? Então, bora lá. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a osteoporose, né? Então, o que é a osteoporose? A osteoporose, ela vai ser uma doença associada à redução de massa óssea, né? Então, é uma doença que ela vai acometer uma grande parte da população. A gente sabe que principalmente vai ser o sexo feminino, porque ela está associada à menopausa, tá, gente? Então, o que acontece na menopausa? A gente começa a diminuir nosso hormônio protetor, que é o estrógeno. O estrógeno, ele é um hormônio e ele inibe a ação dos osteoclastos. A remodelação óssea, deixa eu abrir aqui só no meu material, problema 1, caso clínico, né? E aqui meu material eu comecei a partir disso. Então vamos lá. A remodelação óssea, ou a remodelação óssea, ela tem fatores, né? Nós vamos ter os osteoclastos, osteoblastos, o rank-L e o OPG. Nisso, a gente tem os osteoclastos, eles é responsável pela remodelação óssea. E o que é que ele faz? Ele faz a reabsorção desse osso, tá? E o osteoblasto é como, vamos falar assim da forma mais didática. O osteoblasto, ele produz o osso e o osteoclasto, ele come o osso. E Milena, por que isso acontece fisiologicamente? Já pensou se a gente ficar só produzindo muito osso, o osso vai ficar muito duro e vai ter muito risco de fratura, não é isso? Então, por isso é necessário ter o osteoclasto para manter o equilíbrio. Então, na mulher, quando ocorre a menopausa, a gente tem essa queda dos hormônios do femininos, né, o estrogênio, e ele faz com que aumente essa ação do osteoclasto. Se eu diminuo a ação do osteoblasto, então não vou ter mais produção, eu vou ter só comendo osso, então é o que vai causar a osteoporose. A osteoporose tem 2 tipos, né, gente? Tem a primária, que é a deficiência de estrogênio, uso de corticoides, ativação de células T, doenças malignas, e vai ter a osteoporose secundária, que é variada por doenças, condições ou medicamentos. Então, assim, na população geriátrica, ela é muito proveniente de hiperparatiroidismo secundário, que é uma causada por uma deficiência D. A gente sabe que na fisiologia do osso é necessário, né, ter essa vitamina D e cálcio para poder ter a sintetização do osso, tá, gente? Voltando para cá, a gente vai ter os fatores de risco, né? A idade é a mais importante de todas, né? Então, história familiar também. Então, se a paciente tem uma mãe que já tem osteoporose, provavelmente ela vai ter também. A raça branca também ela é um fator de risco bastante associado, tá? Eu botei o hipoestrogenismo, né, que é a menopausa, por conta dessa remodelação óssea. Na clínica, o que é que vai acontecer? A clínica ela é sintomática, tá, gente? A osteoporose não dói. Se um paciente chega no consultório falando que, eu tenho osteoporose, tá doendo, investiga se tem fratura, tá bom? E para fechar o diagnóstico,
A gente precisa ter três tópicos importantes. Presença de fratura vertebral, fratura do húmero proximal ou fratura de quadril. Vai ter, se tiver um risco elevado de fratura por meio de Frax, né? A gente sabe que o Frax, eu vou falar um pouco dele já já, do Frax, né? Quais são os métodos de diagnósticos, que ele é uma ferramenta de avaliação. E a densitometria óssea, então a gente é necessário fazer a densitometria óssea, tá? Eu coloquei aqui o diagnóstico para ficar mais explicativo. A densitometria óssea, ela vai ser o exame padrão para diagnóstico, tá, gente? Ela é padrão ouro. É ela que vai me dizer se o paciente vai ter ou sim ou não a osteoporose. Então, a gente avalia em coluna lombar, coluna de fêmur e fêmur total, tá? A indicação, mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos. Nós temos duas escalas, Z-score e T-score. Z-score é utilizado para mulheres mais jovens, né? Então, que tá na pré-menopausa, homens menor que 50 anos, crianças e adolescentes. O T-score vai ser aquela escala que a gente já espera que tenha, né? Então, uma mulher pós-menopausada, um homem acima de 50 anos, né? Que somente se tiver alguma doença prévia, tá? E só mostrar aqui para ficar bem intuitivo. Deixa eu aumentar aqui rapidão. A classificação, né? No T-score vai ser normal, acima ou igual de -1. Osteopenia é quando a gente já tem aquela massa óssea diminuída, mas ainda não é osteoporose, né? Então a gente já tem um cuidado, paciente. Vai ser entre -1 e -2,4. A gente faz o Frax para avaliar se o paciente tem risco de queda. A osteoporose, ela vai ser diagnosticada se ela for menor ou igual que -2,5. Então a gente já trata daí. O paciente chegou no consultório com uma densitometria e tá com menor do que 2,5, a gente já trata, tá? E a osteoporose severa, né, que é bem grave, seria bem menor que 2,5 e associada por fratura de fragilidade, o que acontece no idoso, associada à síndrome da fragilidade. O Z-score, a gente vai esperar o quê? A massa óssea abaixo da faixa esperada para a idade, que vai ser menor que 2, então a gente já vai ver que aquela paciente tem uma perda considerável que não é esperada para a idade dela, tá? E dentro dos limites esperados vai ser maior que 2, maior que -2, tá? Eu tô com o meu quadro. Eu coloquei aqui o Frax, tá? Que é a ferramenta de avaliação de risco de fratura. Então, ela vai ser indicada para vai ser avaliação de risco, tá? Risco, prognóstico do nosso paciente. Então, ela vai ser indicada, né, se vai ser risco de osteoporose, risco de ter fratura em 10 anos, e não é obrigatório você adicionar densitometria, tá, gente? No Frax, a gente vai ter uma tabela que a gente vai preencher. Então, a gente vai utilizar idade, se for 40, 90 anos, o sexo da pessoa, o peso, a altura, história prévia de fratura. Pais com fraturas de quadril também é bastante relevante, tá, para o Frax. Tabagismo atual, uso de glicocorticoides, artrite reumatoide, álcool, densidade óssea do colo de fêmur. Então, a gente vai ter um resultado. Se o paciente tiver um risco intermediário, for amarelo, osteopenia, então a gente vai e solicita a densitometria óssea. Se ele tiver um risco alto, né, vermelho, né, que é a escala por cor, a gente já vai iniciar o tratamento, né? Se eu tenho aquele paciente que tem um risco altíssimo de fratura, eu tenho que cuidar desse paciente para evitar problemas futuros, tá? A gente vai ter também os exames laboratoriais. Os exames laboratoriais não são fundamentais para diagnóstico. Ele não vai fechar um diagnóstico, mas ele vai lhe auxiliar para uma exclusão de osteoporose secundária ou de alguma doença que está causando isso, tá, gente? Então, a gente vai avaliar principalmente cálcio, PTH, fósforo, a vitamina D, né, 25OH, função renal, hepática, TSH e T4, porque tem relação com os hormônios tireoidianos, né, também para avaliar isso. Função adrenal, hipofisária, fosfatase-colina, hemograma, né, para ver se você tem alguma anemia também para tratar doença de base, glicemia de jejum. E o cálcio urinário também a gente vai ver, né? Então,
como é que está sendo excretado esse cálcio na urina, tá? De baixo, tá? De menos. É avaliar também. Exames de imagem, a gente vai utilizar para investigar a fratura, tá, gente? Isso é muito importante. Porque se o paciente chega, como eu falei no início, se o paciente chega no consultório reclamando de dor e fala que tem osteoporose, investiga se tem uma fratura, né? E o raio-x é melhor para isso. Tratamento, né? Se você fala tratamento. Tratamento. Se a gente tem uma osteopenia, a gente vai utilizar cálcio e vitamina D. Por quê? Porque a gente aumentando essa. Como já faz parte da síntese, o cálcio e a vitamina D, então a gente vai tentar suprir na alimentação, tá, gente? Então é importante que o paciente coma, né, leite e derivados, pelo menos 3 porções ao dia, tá? Então de manhã a gente vai incentivar o paciente, né? Ensinar que ele pode comer pela manhã, pela tarde, pela noite. E utilizando cálcio e vitamina D, aumenta essa síntese, aumenta essa remodelação óssea, né? Aumenta a atividade dos osteoblastos, fazendo com que sintetize mais os ossos, tá? Se tiver uma osteoporose, além do suplemento, então é muito importante a gente sempre dosar vitamina D e cálcio para avaliar, porque não vai adiantar de nada se eu estiver tratando com medicamento, que já vou falar, né? Se eu estiver tratando e eu não tô tendo vitamina D para sintetizar bem, tá, gente? Então, mesmo que dá água ao paciente, não vai resolver. O não farmacológico, a gente vai utilizar prevenção de quedas, né? Então, principalmente idoso, gente, tá? Isso é extremamente importante, porque idoso, na casa dele, geralmente eles têm muito tapete, muito móvel, então a gente vai incentivar que evite isso, né? Porque já diminui o risco de queda, né? E diminui o risco de síndrome da fragilidade. Então, incentivar exercício físico. Musculação é excelente, 3 vezes por semana, porque a gente vai fortalecer a musculatura também, dando mais proteção ao osso, né? E dando mais firmeza ao paciente, principalmente idoso. Cessar tabagismo e dieta também é importante, tá, gente? Para o tratamento farmacológico, deixa eu voltar lá no meu material, tá? Vamos ter os antirreabsortivos e os anabólicos. O que é que o antirreabsortivo vai fazer? Ele vai fazer com que haja sobre o osteoclasto. Então, ele vai fazer com que não haja reabsorção óssea, ele vai diminuir isso, né? Fazendo com que tenha o osteoblasto continue ali na remodelação e evite o osteoclasto. Então, vai diminuir o que pare de comer o osso, tá, gente? Assim, de forma bem chula. Deixa eu aumentar aqui. Então, nos antirreabsortivos, nós vamos ter os bisfosfonatos, que eles vão ser o de primeira linha, eles vão ser o melhor, tá, gente? São o mais indicado. Tem no SUS. Então, assim, ele vai reduzir fraturas vertebrais de quadril, fraturas não vertebrais, né? Então, assim, o efeito colateral dele vai ser mais gastrointestinal, por conta que ele vai ter um modo de tomar, tá? A gente tem que ter um cuidado maior. É, o bisfosfonato ele vai ser agente de antirreabsorção, tá? Ele vai ligar os cristais de hidroxiapatita, né? E vai inibir a função osteoclástica. Então, quais são esses medicamentos? Vai ter o ácido zoledrônico, né? Ele é uso venoso uma vez ao ano, bastante potente, tá? Uso anual. E nós vamos ter os mais clássicos, tá? Alendronato de sódio, ribandronato e risidronato. O alendronato nós temos no SUS, tá, gente? Ele é uso oral, ele é semanal. Geralmente eu vejo semanal, tá? No posto de saúde. O que que eu vou fazer? O paciente vai tomar uma vez por semana em água filtrada, tá, gente? Porque os minerais da água, ele pode, como é que eu posso dizer? Ele pode reagir no medicamento e não fazer efeito. Então, ele é um medicamento extremamente sensível e tem que passar esse cuidado para o paciente. Então, quando eu tomar, tem que ser tomado em jejum, não pode ser tomado nenhum outro remédio para não cortar o efeito dele. Como ele tem esses cristais, a pessoa tem que tomar e não deitar, tá, gente? A pessoa tem que ficar de forma em pé, para que não aconteça no esôfago, né, a esofagite,
poder voltar e os cristais ficar no esôfago, tá? Então tem que ter muito esse cuidado. O problema dele maior nas vidas diversas são esses gastrointestinais, né? Então pode ter uma osteonecrose de mandíbula, mas assim, gente, isso aqui é muito raro, tá? Quando vai ser contraindicado? Quando tiver uma insuficiência renal, porque eles são secretados pelo rins. Então eu tenho que ter cuidado com isso, tá, gente? E aí eu coloquei aqui, né? Usar o denosumab, caso problema gástrico, e também em relação ao renal. Mas vamos ter também a reposição hormonal, que é em relação às mulheres da menopausa. Então, a mulher menopausada recente, até 10 anos, a gente pode fazer essa reposição hormonal, porque ela vai reduzir o risco de fratura por o estrógeno ser protetor. Vamos ter um modulador seletivo de receptor de estrogênio, né, que é o tamoxifeno, o raloxifeno. Ele vai reduzir fraturas vertebrais, tá, gente? Então, ele vai ser utilizado 60 miligramas por via oral. Há uma coisa importante que se lhe falar. O alendronato, o alendronato eu posso utilizar no máximo até 10 anos. Por quê? O que acontece? Se eu ficar tomando esse medicamento muito tempo, eu posso mineralizar, né, esse osso. Então, eu posso aumentar meu risco de fratura também. Então, dá uma pausa, vai avaliar como o paciente tá. Se o paciente não tiver melhorado, vai associar outro medicamento, tá? Temos calcitonina, temos denosumab, né? Deixa eu descendo aqui, cadê? A segunda linha é o denosumab, um anticorpo monoclonal. Ele vai simular a osteoprotegerina, que vai inibir o RANKL. A OPG, ela tá na sintetização, tá? Do, da remodulação óssea. Então, se eu inibo o RANKL, que é aquele que se liga ao osteoclasto para ativar, para, né, assim, entre aspas, comer o osso, eu vou reduzir essa ação osteoclástica, não é isso? Então, ele vai ser muito bom. Então, a indicação dele vai ser contraindicação, né, do bisfosfonatos, né, aquele que eu tava falando. Se o paciente tem um problema renal, eu posso utilizar ele, tá, gente? Então, assim, eu uso dele vai ser 60 miligramas via subcutânea a cada 6 meses. Tratamento contínuo, tá? Tem o tira para teriparatida, que ele vai ser um anabólico. O que é um medicamento anabólico? Eu vou fazer com que eu produza mais osteoblasto. Eu produza mais essa remodelação óssea, entendeu? Ele vai ajudar nessa produção de massa óssea, então ele vai aumentar. Então, ele tem que ter um maior cuidado, pois só pode ser utilizado por 2 anos, porque você não, como ele vai estimular essa remodelação óssea, tem que ter cuidado, né, gente? Se para não ficar mineralizado demais. Ele é um fragmento do PTH, tá? E aumenta a densitometria e restaura a microarquitetura do osso. Então, a gente é utilizado em osteoporose grave. Não, o paciente não está respondendo a bisfosfonatos, osteoporose gravíssima, utilizo esse, tá? Mas ele não é indicado de primeira linha, tá bom, gente? Cadê? Vamos falar agora um pouco sobre a osteoartrite, tá? A osteoartrite, ela é uma doença degenerativa das articulações sinoviais e ela comete principalmente mais os idosos. A fisiopatologia dela é explicada pelo quê? Nós vamos ter, na articulações, nós temos os condrócitos. Os condrócitos, ele é o principal responsável pela fonte de degradação e síntese. Então, o condrócito, ele é tipo 2 em 1, tá? Ele vai fazer a degradação e a síntese da articulação. Então, isso, nosso corpo é de uma forma hemostática, tá, gente? De uma forma normal. O que vai fazer a alteração disso? Então, a gente pode ter fatores ambientais estressantes. Ela vai alterar esse mecanismo do condrócito, que já é lento, tá? O condrócito é um mecanismo extremamente lento. Então, para remodelação, ele é bastante lento. Então, se eu tiver fatores que prejudiquem isso, vai ficar mais lento ainda. Quando eu tenho fatores que
entra, né, nesse condrócito, que vai alterar esse condrócito, ele aumenta a degradação. Então, ele vai liberar mais metaloproteinases, tá? E citocinas, fazendo com que degrade a matriz, tá? Extracelular do condrócito, fazendo alteração, desarranjando. Então, nossa matriz dos condrócitos, ela é como uma rede, tá, gente? Deixa eu ver se eu mostro aqui uma imagem para vocês entenderem melhor, né? Eu gosto de estudar assim, sabe? Com imagens, porque eu acho mais intuitivo. Cadê a imagem? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos uma rede, né? Então, quando temos fatores estressantes, ele faz os desarranjos, tá? Então, esse desarranjo vai causar a degradação da cartilagem, o que vai causar osteoartrite, desculpa, osteoartrite, eita, meu Deus, osteoartrite, que é o desgaste dessa cartilagem. Então, o que acontece no nosso corpo? Em modo de compensação dessa ruptura, dessa rede, nosso corpo fala, tem uma coisinha errada. Vamos produzir mais osso para tentar compensar? E aí é onde acontece os osteófitos, tá? Ele faz uma maneira de recompensação, tá? De compensação, né? Quer dizer, produz mais osso para proteger a cartilagem, só que no fim não tá protegendo a cartilagem. E assim, essa inflamação, esses fatores podem causar sinovite, né? A sinovite vai ser a inflamação dessa região, desse líquido sinovial que tem nessa cartilagem. Então, o osteófito também pode causar essa sinovite, tá, gente? E aqui, voltando, a gente vai ter uma epidemiologia bem característica. A gente vê que doenças reumatológicas, elas são predominantemente em mulheres, tá, gente? Então, a gente comete idosos, mulheres, acima de 45 anos. Se tem uma história familiar positiva, eu vou ter um risco maior, tá? Quadro de obesidade. Vou ter também um fator de risco maior, porque acima do peso vai forçar essa cartilagem, vai ser um fator estressante, tá? Patologias associadas, traumas. Como assim traumas? Atividades esportivas de alto impacto, tá? Pode causar isso nas atividades profissionais. E agora a gente vai para a clínica. A clínica da osteoartrite é bastante característica, gente. Vai ser uma artralgia mecânica, tá? Você vai ver que em outros vai ser inflamatória, mas ela vai ser mecânica. E o que é, Milena? Essa artralgia mecânica? Ela vai piorar com movimentação e melhora com repouso. Aí você para e pensa, meu Deus, como assim? E então o paciente não vai fazer nenhum exercício físico? Sim, gente, vai. Vai ter exercício físico apropriado para isso, né? Então, vai ser acompanhado de uma rigidez, tá, matinal, mas a diferença é que ela vai ser menor que 30 minutos, tá? Mais que isso, a gente já começa a investigar outra coisa. E não é uma artralgia mecânica, então a gente começa a investigar outra coisa. A gente vai ter deformidade articular, que vai ser os nódulos de Buschholt, que vai ser expansões ósseas na região interfalegiana proximal. E o de Heberden, que vai ser na interfalegiana distal. Aí onde é que chega o ponto? Na osteoartrite, as de Heberden, que é a distal, são bastante característicos, tá, da osteoartrite. Lembrem disso, isso é muito importante porque a gente vai ver outras doenças e dá para fazer esse diagnóstico diferencial. Então, a gente vai ter a dor, o movimento passivo, vai ter uma limitação da amplitude articular, né? Porque vai estar inchado, vai ter uma sinovite, vai doer, vai diminuir essa cartilagem. E essa sinovite pode ser leve a moderada, tá, gente? Então, vai doer movimento passivo mesmo. Para fechar o diagnóstico, principalmente clínica, tá, gente? Clínica é o que vai, assim, diferenciar. Porque a clínica é bastante característica. Nós vamos ter sartralgia, deformidade. Nos exames laboratoriais, nós podemos encontrar o VHS normal ou PCR, tá? Essa é a diferença, a gente pode encontrar ele normal. E nos achados radiológicos, nós poderemos achar osteófitos, né? Ver se tem mesmo essa diminuição do espaço articular, tá?
O tratamento. A gente passa no tratamento. Não farmacológico. Paciente obeso, dieta, gente. Porque ali o peso está sendo um fator estressante. Então, dieta, exercício físico, esse combo para perda de peso, tá? Então, ele pode utilizar bengalas para diminuir o impacto, né? Fortalecimento muscular também é necessário, porque vai fazer com que diminua esse impacto, tá, gente? O farmacológico, a gente vai ver analgésicos, tá? Paracetamol, 1 grama de 6 em 6 horas. Não melhorou? Se eu tô com a dor intensa, eu vou utilizar o tramadol. E também posso utilizar os AINES. Os AINES mais utilizados é a indometacina, tá? Ele é um anti-inflamatório muito bom e tem bastante relevância, né, para o tratamento da osteoartrite. Temos também os corticoides intra-articulares, que vai ser no local, para diminuir essa inflamação, né, diminuir esse impacto, por exemplo, no joelho. A duloxetina, ela é utilizada no tratamento para dor crônica, tá? Então, se o paciente também tem uma ansiedade associada, ela acaba sendo uma boa escolha, tá? Tem também o ácido hialurônico, que eu não botei aqui, o intraarticular, que ajuda. Tem um anti-inflamatório tópico, né, que é a pomada, posso utilizar também. E eu botei aqui a colchicina, mas a colchicina existe assim vários vertentes, tá? A colchicina ela pode ser utilizada, algumas literaturas falam que tem relevância, outras falam que não, tá, gente? Lembra desses nódulos, né, de Herbert e Bouchard. E a ideia para a gota. A gota, ela vai ser uma artropatia inflamatória decorrente de cristais. Ela é a doença mais, como posso dizer assim, relevante das doenças de microcristais, tá? Ela é a doença decorrente de formação de cristais de urato monossódico, porque ela vai ficar no tecido articular. O famoso ácido úrico. O ácido úrico, né, a gente tem no nosso organismo, então é quando ocorre o acúmulo desse ácido úrico nos tecidos, tá? Falando de uma forma assim mais tranquila, né? Então, como é que se explica essa fisiopatologia? Nós vamos ter pacientes com hiperuricemia e ele não está conseguindo. Existem dois tipos. Ou ele não está conseguindo excretar esse ácido úrico, ou ele está produzindo a mais, tá, gente? Então, o que acontece? Esse ácido úrico começa a se depositar em articulação. O mais famoso de todo é a podagra, né? Que é no primeiro pododáctilo, né? Que é o dedão do pé, ou hálux, né? Do pé. E ele faz o quê? Se aglomera nessa articulação, causando uma inflamação. Então começa a criar cristais, por isso a clínica dele é bem característica, tá, gente? Então vai ter uma sinovite decorrente da fagocitose desses cristais. Então esse cristais vai ser fagocitado por neutrófilos, vai desencadear uma inflamação e acontece a clínica mesmo. O fator de risco dele, principalmente, é o hiperparatiroidismo, né? Estresse, álcool. E também vai existir alimentos com purina. Alimentos com purina aumenta, né, a formação desses cristais. Quais são os alimentos? Fruto do mar, tomate, carne vermelha, álcool, principalmente a cerveja, tá, gente? Então a epidemiologia dele vai ser homens, tá? Pelo menos uma doença que acomete mais os homens, não as mulheres. Homens adultos, 40, 50 anos, tá? Na mulher, ela pode se manifestar após a menopausa, pois o estrógeno tem efeito úrico-súrico. Então, ele degrada esse ácido úrico. O que pode acontecer também? Ela pode ser associada à síndrome metabólica, tratamento da hipertensão arterial, com diuréticos tiazídicos, a hidroclorotiazida, pode causar isso também, tá, gente? Então, vai ter a clínica da gota. A clínica da gota, ela vai ser dividida em 4 partes, tá bom? Vai ter a hiperuricemia sintomática. Tá? O paciente vai ter aquela elevação do ácido úrico, mais nada, gente. Entendeu? Vai ser o estágio inicial. Então, assim, a doença pode acontecer? Pode, tá?
Então, eu vou deixar meu paciente assim? Essa é uma dúvida bastante recorrente. Se o paciente não está sentindo nada, não tem nenhuma doença associada, nenhum fator de risco, eu não vou tratar, tá, gente? Eu vou tratar caso ele tenha alguma doença associada, um fator de risco. Porque se eu tratar essa hiperuricemia sintomática, pode ser que eu desencadeie uma crise, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Nós vamos ter a clássica, né, a artrite gotosa aguda, que é aquela monoartrite aguda, que é o famoso inflamão. Isso aqui, gente, eles falam que dói, mas dói. Queima, fica quente, vermelho, inchado. Não aguenta que ninguém tope no dedo, tá? Ela que é a famosa, mas é acometida. Os cristais vão ficar aqui, tá? Aumenta isso aqui, começa o neutrófilo, começa a fagocitar e fica isso aqui inflamadão, tá, gente? Vamos ter a gota intercrítica. O que acontece? O paciente tem um episódio de crise, depois ficou bom, depois voltou, aí volta, fica, volta, fica. E aí, e o que acontece isso? Muitas vezes o paciente não tem um cuidado, né, até em relação aos alimentos. Então fica nessas recaídas. E aí pode acometer outros lugares, tá, gente? Pode acometer a poliartrite. Não é comum, né? Ela acometer outros lugares de tecido mole. E aí onde acontece a gota tofosa crônica. É uma gota que não foi tratada, sabe, gente? E aí ela vai pegar, vai se espalhar, tá? Então ela pode haver formação depois cristais, nem cartilagens, tendões, partes moles. E aí onde acontece aqui, ó, no cotovelo, tá vendo, gente? Isso aqui não se desfaz não, viu? Isso aí fica duro, como se fosse calcificado, fica duro, como se fosse um osso. Ele é bem comum aparecer na hélice do pavilhão auricular. Então, o paciente chegou no ambulatório, chegou no ambulatório, já com essa clínica, né, a gente já investiga, tá? E pode causar também a nefrolitíase por ácido úrico, que é uma coisa bem importante, bem considerável. O rim já não tá filtrando mais. O diagnóstico, a gente tem que encontrar esses cristais, tá, gente? Então a gente vai fazer a punção na monoartrite de instalação súbita, por exemplo, aquela monoartrite aguda, né? E aí a gente pega e faz a punção. Mel, o outro. A gente pega e faz a punção e a gente vai conseguir achar os cristais de birrefringência, tá, gente? A gente quando vai puxar e vai analisar, a gente vê esses cristais de birrefringência, que é bastante característico da gota, tá? Então, quando a gente não consegue colher esse líquido, né? A gente vai fazer um diagnóstico considerável, tá? Então, o paciente, ele apresenta uma pirocemia, um quadro clínico característico, gente. É muito característico esse quadro clínico, tá? Que eu acabei de falar. E eu vou fazer um tratamento empírico, um tratamento com a colchicina. A colchicina, ela é bastante utilizada, tá? No tratamento da gota, né? Ele tem bastante relevância clínica. E de passo para o tratamento. No tratamento, a gente precisa interromper essa crise, tá, gente? Precisa fazer com que esse paciente melhore. Então, e vai prevenir as recidivas de artrite gotosa aguda, para não acontecer aquilo que eu foi acabar de falar. Então, a gente vai prevenir essas complicações, né? Isso que vai no rim, na articulações e outros órgãos. Prevenir principalmente formação de cálculos renais. E vai combater os fatores associados, como obesidade, que tem bastante relação, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial sistêmica. No tratamento da crise gotosa aguda, a gente vai usar o wine, a indometacina, que ele é primeira opção de escolha, tá, gente? Ele é ótimo para essa crise. A gente também pode utilizar a colchicina, corticoide oral ou intraarticular. Deixa eu botar aqui no material, só um instante. Cadê? Pronto, aqui, gota. Pronto.
Vamos ter aqui, tá vendo? A indometacina, né? Que vai ser 75 mg via oral, né? Para aliviar a dor, principalmente. Então, essa dor deve ser reduzida para 3 vezes ao dia. Essa dose, desculpa. Até que tenha remoção completa da inflamação, tá, gente? Eu tenho a remoção completa, eu suspendo essa medicação. A corticina, ela vai inibir esse microtúbulos dos leucócitos e fagocito cristal. Então, o que acontece? Ela antigamente era a primeira linha, mas ela tá tendo uma intolerância intestinal, tá, gente? Então, por isso ela tá sendo utilizada mais ainda metacina. Então, ela vai melhorar o quadro, né? O que acontece, esses efeitos colaterais. E cuidar também com a dose máxima, tá? Os corticoides intraarticular, ele deve ser escolhido quando a contraindicação Alzheimer, paciente não pode utilizar Alzheimer. Por exemplo, paciente com problema renal, eu vou ter que utilizar o corticoide, tá, gente? Então, assim, se for por opção, posso utilizar também o metilprednisolone, né? Eu vou usar uma pulsoterapia para poucos dias e até diminuir essa inflamação. O que acontece? A gente não pode mexer nesses níveis séricos de ácido úrico, tá, gente? Como eu falei, porque uma alteração brusca pode causar crise aguda. Então, se eu tô com um paciente, tá com uma hiperuricemia, eu não vou tratar, tá? Porque senão eu posso estar tratando ali aquela crise. E se eu vou e trato essa hiperuricemia, eu posso causar outra crise em cima dele, tá, gente? Aí tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Cadê? E aqui a gente vai para profilaxia de crises. Os principais esquemas, então assim, a gente tem que reduzir principalmente esse perigo de recaída por conta desse prognóstico do paciente. Então, a gente vai fazer a administração profilática diária de 1 mg de corticina, vai fornecer com o paciente emagreça, né, pacientes obesos, e vamos eliminar os fatores predisponentes. Alimentação rica em purinas eu não vou fazer, né? Porque isso vai fazer com que evite novas crises. Então, diminuição de álcool. E aí eu vou entrar na instituição de tratamento contra a hiperuricemia, tá, gente? E aí onde é que eu vou ter esse cuidado? Nós vamos ter dois medicamentos. Ou aumentar a excreção renal, que é o probenecid, ou redução da síntese, que é o alopurinol. Alopurinol. O que acontece? O mais utilizado é o alopurinol mesmo, tá? Ele vai ter principais indicações. Um ouricosúria de 800 mg, maior que 800 mg, eu vou passar ao paciente. Uma doença renal crônica, uma nefrolitíase, uma intolerância a úricos súricos, né? Então, assim, o alopurinol é o melhor, tá, gente? Mas se ele não estiver funcionando sozinho, eu vou ter que utilizar os dois para reduzir essa hiperuricemia. Foi aqui que eu botei, né? Não pode ser feito em crise. Então, assim, a gente faz a colchicina profilática 0,5 via oral, 12 horas por pelo menos 6 meses, tá? Para que consiga reduzir, né, essa hiperuricemia e que faça com que o paciente não tenha outra crise. Ter esse cuidado, tá bom, gente? Artrite reumatoide, vou passar por aqui pro meu material, que aqui eu não tava ficando muito grande, eu não dava para colocar assim de forma mais resumida. Cadê? Artrite reumatoide. Pronto, vamos lá. A artrite reumatoide, ela vai ser uma doença inflamatória crônica, né? E ela é bastante comum, tá? Ela afeta homens e mulheres e ela é caracterizada por agressões articulares. A fisio... A... Pera. Ela vai ter alta incidência em mulheres de 25, gente, muito nova, 25 a 55 anos. Então, após esses 65 anos, a incidência do sexo vai ser indiferente, tá? Não vai ter relevância nenhuma. Vamos ter fatores de risco, né? História familiar, que é esse HLA-DR4. Aí já foi feito pesquisas, né, que tem comprovado esse gene, que é esse antígeno de histocompatibilidade, e fatores ambientais, principalmente o tabagismo. Ele tem uma relação bem estabelecida com a artrite reumatoide. A fisiopatologia, ela é idiopática, ela não tem uma explicação, assim, muito bem dita, sabe? E aí eu gosto bastante dessa imagem aqui, porque o que acontece?
é explicada por uma inflamação da região. Então, a gente vai ter, né, uma inflamação, vai ter um fator, por exemplo, genética, tabagismo, e aí vai acontecer a citrulinização, né, uma resposta dessa imunidade. Faz com que tenha uma autoimunidade, né, uma doença autoimune. Então, a gente vai ter uma autoimunidade. Então, vai fazer com que ataque nosso organismo, essa inflamação. Então, a gente vai ter essa alteração, né, biomecânica, neuroendócrina, infecções, microvasculatura. E aí, o que que vai acontecer? Acontece um recrutamento articular. Então, a gente vai ter várias citocinas, né? Vai ter nosso sistema, é como se nosso sistema estivesse atacando nosso próprio corpo. E aí, vai atacar a articulação e vai causar patologia, tá, gente? Então, ela vai acometer essa articulação, depois vai levar à erosão dos ossos, tem fatores possíveis, tá? Então, assim, é uma doença que não se explica muito bem. Explicada assim por essa inflamação que acontece na própria articulação, o nosso corpo atacando o nosso próprio corpo. E aí acontece esse desgaste, né? Essa erosão do osso, causando a patologia. Aqui eu botei autoanticorpo, artrite, vai ter a fase pré-articular, fase articular, artrite aguda precoce, né? Então, o tempo, né? Então, a gente passa para o quadro clínico. O quadro clínico, ela vai ser uma poliartrite simétrica de periferia, tá, gente? Ela vai ser bastante comum, então decora assim, mão, pé, punho. Eu decorei artrite reumatoide, essas três, mão, pé, punho, porque vão ser as articulações mais acometidas. E ela vai ter deformidades articulares. Na mão, ela vai ter desvio né? A gente lembra sempre que o rádio, ele tem uma antena, tá? Então, a antena do rádio é o polegar. Então, o desvio, o na, vai ser do lado da una, tá, gente? Pode ter aqui o pescoço de cisne, tá? Que é quando acomete essa região aqui proximamente, a região proximal. E o sinal abotoadura. Então, assim, num pescoço de cisne parece que foi acometida a distal, mas não, é a proximal acabou acarretando a distal, tá? Na artrite reumatoide não é comum você ter acometimento na interfalegiana distal, é comum na osteoartrite, tá? Então, no punho, vamos ter doce de camelo, tá, gente? Isso aqui, olha, parece realmente um camelo. Pode ter síndrome do túnel do carpo, porque vai cometer o nervo mediano, trazendo parestesia. Então aqui, botei foguinho aqui, né? Porque como se que tudinho pegasse fogo, tá? O que ela pode acometer? Ela pode ter uma rigidez matinal prolongada, tá? Meu, por 1 hora. Essa é a diferença da osteoartrite. Ela é prolongada. Na osteoartrite é mais curta e acomete a interfalangiana distal, né? Então, essa é uma bastante diferença. Pode ter subluxação atlantoaxial. Ela pode acometer raramente a cervical por compressão, tá, gente? Acontece a subluxação. E aí, a gente vai ter as alterações extraarticulares. Primeiro, vamos ter dermatológicos, vamos ter nódulos subcutâneos. Cadê? Não, não tem mais não. Nódulos subcutâneos. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Cadê? Aqui é artrite reumatoide. Tá vendo, gente? Olha, parece até um tufinho gotoso, mas você vê que o tufo gotoso é diferente. Mas pode ter esses nódulos aqui, né? E pode criar um processo inflamatório e gera fibrose. Para ter vasculite, não é limitada à pele, mas pode, né, causar necrose de extremidade. A oftalmológica, ela vai ser bastante associada com a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, ela tem característica bem relevante, olho seco, boca seca, principalmente. Então, ela pode vir acompanhada com artrite reumatoide. Então, assim, quando tem um paciente que tem esse quadro clínico, a gente já investiga também a Sjögren, ou se é uma manifestação extraarticular, tá?
Pode ter esclerite, escleromalácia perfurante. Na pulmonar, a gente vai ter um derrame pleural, tá? Que vai ser exudado, mas proteína e glicose menor que 25, então ela vai ter uma queda dessa proteína da glicose, tá? Nódulos reumatóides também pode ter síndrome de Kaplan, que é pneumoconiose, relacionado a trabalho, né? A pneumoconiose, desculpa. Então, quem trabalha em carvão, minério, essas coisas, pode ter isso, né? Então, vai ser associado, que é a síndrome de Kaplan, pneumoconiose, mais nódulo, mais artrite reumatoide, tá? Junção dessas três. Da cardíaca, nós podemos ter pericardite, e aterosclerose acelerada. Então, o paciente ele pode ter um infarto agudo do miocárdio. Então, o perigo maior, bota aqui, né, não é articulação, e sim a manifestação extraarticular, porque isso pode fazer com que nosso paciente tenha um prognóstico de vida diminuído. Então, já pensou? Ele tem um infarto e morre, sabe? E as outras vai ter uma mononeurite múltipla, que vai cometer vasos, uma amiloidose, que vai ser uma modificação na acumulação de proteínas por conta dessa inflamação, causando problemas renais, que também é um prognóstico ruim, tá, gente? O cisto de Baker, ele é um cisto que ele fica no joelho. O que acontece? Nosso joelho, ele é como se fosse uma bolsa de articulação. Quando ocorre esse rompimento, na artrite reumatoide acontece isso. Acontece esse rompimento e é como se fosse uma bolsa. Essa bolsa estoura e causa muita dor ao paciente e vai causar aquele quadro, aquele, aquela clínica, né, de panturrilha empastada, simulando uma trombose venosa profunda. Então a gente também tem que ver essa relação, tá, gente? Pode causar síndrome de Felt, que é associada a neutropenia, mais esplenomegalia e mais artrite reumatoide. Se chama síndrome de Felt. Também é um prognóstico ruim, tá, gente? Então, a gente vai ter os critérios diagnósticos. A artrite reumatoide é uma doença crônica, então ela vai ser superior a 6 semanas. Então, a gente vai ter uma rigidez matinal maior que 1 hora, né? Então, a gente vai ter acometimento de 3 ou mais articulação, artrite de mão e punho, pelo menos uma área vai ter edema, né? Aí pode ser interfalangiana proximal ou metacarpofalangiana também. A artrite, ela vai ser simétrica, tá, gente? Então, ela vai ter esse efeito bilateral. Os nódulos reumatoides, tá? Que pode acontecer, né? E o fator reumatoide vai estar elevado, né? Os laboratoriais. Podemos também ter alterações radiográficas. O raio-x posterior anterior da mão e de punho vai revelar erosão ou descalcificação, que é bastante comum, tá, na artrite reumatoide. E aí, nós vamos ter os critérios de ACR. Pontuação, tá, gente? Isso aqui a gente lembra muito de quadro clínico para fazer associação. Então, a gente sabe que tem que ter um envolvimento articular, uma sorologia, um reagente de fase aguda e duração de sintomas. A gente sabe que cronicidade é maior que 6 semanas, então ela já vai pontuar um ponto. Na sorologia, é necessário eu ter o fator reumatoide positivo, tá? Então, já pontua. E nas articulações, vai ser isso. 2 a 10 grandes articulações, uma grande articulação, uma ou 3 pequenas articulação. Então, para a gente fechar o diagnóstico, precisa ser maior ou igual do que 6 pontos. Essa poliartrite simétrica de pequenas articulações é bem característica da artrite reumatoide, tá, gente? Então, a gente vai ter marcadores inflamatórios positivos, tá, gente? A gente sabe que o FR, ele é de baixa especificidade. E o anti-CCP, ele vai ser um marcador de artrite reumatoide, porque ele vai ter uma alta especificidade. Tá, gente? Cadê? Eu botei aqui. Está aqui embaixo. Então, vamos ter os outros exames laboratoriais que vai auxiliar no diagnóstico. Um hemograma, a gente pode ver a leucocitose, anemia moderada, normocítica, hipocrômica ou normocrônica. A cinética do ferro ferritina elevada, porque é um marcador inflamatório, tá? E o ferro sérico baixo pode estar um paciente com anemia de doença crônica,
Cadê? Pronto. Agora para o tratamento, tá? Gente, eu adoro esse quadrinho porque esse quadro facilita a minha vida e vai facilitar de vocês também. Diferenciando a doença como leve, moderada, grave e persistente, tá? Então, quando vai ser uma doença, a gente, lembrando, né, que o anti-CCP, ele positivou, ele é característico da artrite reumatoide, tá, gente? Então, se eu tenho uma doença leve, ela vai ser de 6 articulações menores acometidas, não vai ter nenhuma manifestação articular, o VHS-PCR vai estar baixo, o FR, o anti-CP, pode dar negativo ou pode dar positivo também, tá? E o raio-x articular vai dar normal. Então, eu vou tratar com AINE e hidroxicloroquina ou sulfasalazina, tá? Já na moderada, eu vou ter de 6 a 20 articulações acometidas. Então, não, às vezes pode ser que tenha uma manifestação articular, extra-articular leve, mas pode ser que não tenha. Já na moderada, o VHS e o PCR vão estar elevados, o FR e o anti-CP vão estar positivos. E eu posso sim, tá? Ter alterações radiográficas iniciais, mas ainda sem erosões. Então, eu inicio o tratamento com AINE e o metotrexato, tá? Que ele é um medicamento excelente para artrite reumatoide, como para outras doenças também reumatológicas. Na grave, eu vou ter 20 maior que 20 articulações acometidas. Então, eu já vou ter uma manifestação extraarticular. Eu vou ter que ter cuidado com esse paciente, porque eu também vou ter que tratar essa manifestação extraarticular. O PCR e o VHS vão estar elevados, o FR, anti-CP positivo. Vou ter uma anemia de doença crônica que eu falei lá em cima, né? Posso ter uma hipoalbuminemia e já vou ter um raio-x com erosão. Então, eu já inicio, eu corto, né, o anti-inflamatório. E nesse caso, eu já vou iniciar o corticóide, tá? Para ter um melhor tratamento. Já nos sintomas maiores que 6 meses, aqui eu botei aqui. O paciente tem que se reavaliar de 3 a 5 semanas após esse tratamento, para ver os efeitos adversos, tá, gente? A leflunomida pode ser utilizada no lugar da metotrexato. Então, assim, vai ter algumas diferenças, tá? Então, o que a gente quer fazer? Eu quero deixar essa doença controlada, tá? Eu quero deixar meu paciente bem. Porque o paciente é uma doença autoimune, não tem cura. Então, eu vou evitar sempre a remissão. Então, aqui os AINES, né, ele deve fazer com que desinflame a analgesia, né, desse local. Uso no longo prazo? Não uso, tá? Por controlar das gastrointestinais e nefrotoxicidade. O corticoide, é, eu posso utilizar em doses baixas, tá? Mas também eu posso utilizar em doses altas, tá? E aí eu vou entrar no Darby, aquele que eu tava falando, o metotrexato. O que é o Darby? É uma doença desculpa, droga antirreumática modificadora de doença. Então, eu vou fazer com que iniba nessa enzima que participa nessa metabolização. Pera, desculpa. Vamos ter os Darmides, que é a droga antirreumática modificadora de doença, tá, gente? Então, ele é de primeira escolha. Primeira escolha é a metotrexato, tá? Eu vou usar uma vez por semana. E aí, ele também tem uma relação porque ele inibe uma enzima da metabolização do ácido fólico. Então, eu vou ter que repor o ácido fólico nesse paciente, tá bom? E vai ser aquilo que eu tava falando, né, gente? Então, assim, evitar o uso de glicocorticoide, sem o uso de um DARMID, tá? Então, se eu for usar um corticoide, eu já vou ter que estar usando ele, tá, gente? E aqui eu botei que ela vai necessitar de uma dose prednisona equivalente. Tento utilizar a menor dose possível, né? Porque também corticoide há muito tempo não vai fazer bem o paciente.
E aí fazem a profilaxia da osteoporose. Porque eu vou estar usando glicocorticoide. Eu não quero que esse paciente tenha uma osteoporose. Porque ele já vai ter uma artrite reumatoide, tá? Então tem que ter esse cuidado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o lúpus, tá? Esse material aqui não é meu, tá? De uma colega que passou pra mim. Então, o que é o lúpus? É uma doença inflamatória autoimune, multissistêmica e crônica. Gente, essa doença é enorme, enorme. Então, a gente sabe, né, que ela vai ter o período de surto e remissão parcial, né? Ela é uma colagenose, que ela vai ter essa formação do tecido conjuntivo. Tem o caráter pleomórfico, porque ela envolve muitos órgãos. Gente, essa doença, sabe? Todo mundo fica brincando, falando, meu Deus, se eu não sei o que é lúpus, porque lúpus pode dar tudo, literalmente tudo. A epidemiologia do lúpus, deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho, pronto. A epidemiologia do lúpus, ela é principalmente em raça negra, né? Principalmente em mulheres. Você vê que a relação homem-mulheres é 9,1. Então, ela vai ser entre 15 e 45 anos. Então, é uma doença de mulher jovem, né? Idade reprodutiva, porque o estrógeno estimula, a progesterona protege, mas a gente tem nessa fase de idade reprodutiva, a gente tem esse predomínio do estrógeno, né? Então, a gente passa para a etiopatologia. A explicação da etiopatologia. Então, quais são as causas, né, gente? A gente pode ter os fatores ambientais, genéticos, tá? Ambiental também vai entrar como fator de risco. Então, tem, assim, muitas explicações de que pode ocorrer o lúpus. Então, vai ter a luz ultravioleta, né? A palpitose desses queratinócitos, que pode causar isso. Né? A deficiência do receptor FC ligada à hemoglobulina. E aí, onde é que entra? A gente pode estar ligada à nefrite lúpica. Tá? A gente sabe que quando a gente pensa em lúpus, a gente pensa em problema renal, né? Engraçado que a gente já está bem associado a isso na sociedade. Então, a gente também tem agentes microbiológicos, tá, gente? Vírus, que pode desencadear também, né? Essa doença autoimune. Hormônios sexuais, medicamentos, tabagismo, exposição acílica, né? Pode causar isso. Genético. Se eu tenho uma deficiência do sistema complemento, posso ser que me ocorra, tá? O fator regulador do interfero. E você pode observar, tá? Que vai ter sempre relações na genética HLA-DR2 e HLA-DR3, né, gente? Cadê? Falei. Então, assim, o que acontece? Ocorre um desequilíbrio, tá? Do nosso sistema imunológico e da produção do anticorpos. Então, eu vou correr esse desequilíbrio, eu vou produzir esse anticorpos e vão se ligar aos antígenos, formando imunocomplexo, tá, gente? Então, ele vai ativar esse sistema complemento, dando início ao processo de quimiotaxia, causando uma inflamação tecidual, né? Então, dando início a esse processo, desencadeando lesões teciduais, fazendo com que esses imunocomplexos se depositem, né? Então, a nefrite lúpica, por exemplo, tem esses depósitos desses imunocomplexos, é visto na histopatologia e tudo. Então, é uma doença sistêmica, tá, gente? Cadê? Falei epidemia, histopatogenia. Vou passar para. Cadê? Deixa eu diminuir aqui para ver melhor. Pronto. Quadro clínico. Depois eu passo para diagnóstico, para quadro clínico logo. No quadro clínico, nós vamos ter sintomas constitucionais, né, gente? Então, febre, fadiga, perda de peso, pode ter hepatosplenomegalia. Então, assim, a febre é bem importante, fadiga, bem comum, tá? Então, nessa hepatosplenomegalia, vamos fazer, se fizer uma biópsia de base, vai ter uma casca de cebola, uma característica, né? Então, ele é patognomônico para lúpus. Aí vamos passar para o cutâneo. O cutâneo, o lúpus, é onde mais acomete, né? Pele e mucosa. Então vamos ter
três tipos: agudo, subagudo e crônico. No agudo, vamos ter o Hashimoto, que é uma das características mais clássicas patognomônica do lúpus, tá, gente? Pode ser dolorosa e pode ser pruriginosa, mas às vezes não é, tá? Então, esse Hashimoto vai ser em asa de borboleta, tá? Como tá aqui, olha. Bem, parece que queimou do sol, né? E o que acontece isso? A fotossensibilidade, gente. Entendeu? Então, o paciente tem essa exposição solar, fica fotossensível e causa isso, tá? Vamos ter o subagudo, tá? Vai ser uma forma mais grave. Então, vai ter um. Cadê? Deixa eu aumentar aqui se mostra. Lesões, tá vendo? Anulares, uma lesão em psoriasiforme. Então, a gente faz diagnóstico inicial com psoríase. Cadê? E aí, predominar em membros superiores e troncos, tá? No crônico, vamos ter a erupção discoide. E aí, onde acontece a alopecia, tá, gente? A alopecia, ela é explicada porque os imunos complexos, né, atingem esses cistos, né, essa parte dos folículos e acaba causando essa alopecia, tá? Então, pode ter placas eritematosas, infiltradas, hiperpigmentadas, deixando a cicatriz mesmo hipopigmentada. Porque essa mancha tá muito pequenininha, mas tá vendo ali, tá hipopigmentada. Pode ter a paniculite capulosa em uma forma rara, vão ser nódulos firmes e dolorosos no tecido subcutâneo. E aí entra o quadro clínico inespecífico, tá? A alopecia não discoide, ela é reversível, ela é vinculada à maior da doença. Então, se eu tenho uma paciente com a doença, com atividade bem, com a doença ativa, né, no caso, eu vou ter essa característica, né, da alopecia. Então, se eu trato a doença em relação assim, deixo ela quietinha, silenciosa, né, posso evitar isso. Uma vasculite crônica, que é a inflamação na parede dos vasos, podendo causar púrpuras, urticárias, úlceras e até necrose, tá, gente? Então, assim, bastante importante, porque a pessoa pode perder o dedo. Vai ter o fenômeno de Raynaud, que é o lívido reticular, tá? Então, ele pode ser a primeira manifestação da doença também. Vai ter essa alteração vascular, com vasodilatação e vasoconstrição, podendo ter palidez, cianose e rubor. Úlcera mucosa, tá? Com ser úlceras afitosas indolores, tá? Bem diferente, né? E podemos ter também a perniosa lúpica, que vão ser nódulos pur, purpúricos e dolorosos do dedo. E vão ter as manifestações extraarticulares, tá, gente? Então, para começar, vamos falar um pouquinho também sobre a cardíaca, né? Que é a mais comum, é a pericardite, tá? E também pode encontrar um paciente com dor pericárdica, derrame pericárdico, né? Pode ter exudato, células inflamatórias crônicas, tá? Posso também ter uma miocardite, que vai ser associada à pericardite, vai ser de pior prognóstico. Pode estar ligado ao antirro. Eu ainda vou falar sobre esses exames, tá? Sobre esses imunocomplexos. E pode cursar também com arritmia. Então, a gente vai ter um acometimento valvar, pode ter, tá? Vai ter aumento da espessura dessa válvula. Pode também ter a endocardite de Liebman-Sachs. São lesões verrucosas, tá, gente? Na válvula mitral e aórtica. Então, o curso clínico dela vai ser silencioso. Posso ter associado, né, anticorpo fosfolipídio. Articular e muscular, tá? Então, a gente vai ter bastante associado poliartralgia, poliartrite e mialgia. Então, eu recebo um paciente com poliartrite, poliartralgia, esse rashma lá, a gente vai investigar, tá, gente? E outra coisa, artrite é critério, artralgia não é, tá, gente? Artrite é quando existe uma inflamação, artralgia vai ser a dor na região. A artrite lúpica, ela vai ser de forma simétrica, periférica e migratória. Então, a rigidez matinal dela vai ser menor que uma hora. Pode ter derrame articular ou não. Não vai ter erosão articular e ela não vai ser deformante. Essa é uma grande diferença do lúpus. Ela não vai ter essa característica deformante, tá, gente?
mas eu posso ter erosão, causando a artropatia de Charcot. É, vou ter a osteonecrose asséptica, vai ser uma dor persistente, né? A mesma após a resolução da poliartrite, principalmente cabeça do fêmur. Então, bastante importante, pior prognóstico. Miosítica, fraqueza muscular, então aumento de CPK, inflamação. Aí também vou ter problemas gastrointestinais. Ele não vai entrar em critério diagnóstico, tá? Porque a gente vai ter os critérios. Cadê? Posso também ter manifestações pulmonares. Vai ter associado a anti-RO. Pleurite lúpica, que é uma manifestação mais frequente, tá? Gente, acontece de vir pericardite, mas pleurite lúpica, então não avalia sempre isso. Essa dor torácica, vindo junto, dor pericárdica, dor pleurítica. Derrame pleural pode ser único, bilateral. Ele vai ter exudato com níveis de glicose ok e diminuição do complemento. Serosite, hipertensão pulmonar e pneumonite, tá? Pode ter também que entra aquela síndrome do pulmão encolhido. Os, pode também ter os alterações neurológicas. Então, eu vou ter um anti-P também para avaliar isso. Deixa eu falar depois disso aqui. Pode ser a primeira manifestação. O paciente pode ter delírio, psicose, convulsão, né? Então, pode também ser uma psicose lúpica. Ela é diferente da psicose induzida por corticoide, tá, gente? Eu também tenho que ter cuidado disso. Uma psicose lúpica eu posso ter, por conta de uma dose altíssima de corticoide, eu posso ter. Os renais são a manifestação mais comum, né? E de grande, mais comum do tipo de mortalidade, né? Onde é mais que impacta, onde mais impacta as pessoas de terem medo de lúpus. Porque ela vai ser marcada por hematúria, proteinúria, né? A proteinúria maior que 500, né? Ou três cruzes também. Então, os glomérulos vão ser os principais alvos, tá, gente? O que que vai acontecer? Existem 6 classificações, é 6, 5. 5 classificações, tá? De lúpus, né? A de pior prognóstico e mais comum é a 4, que é a proliferativa difusa, né? E acontece que vai cometer esse depósito no glomérulo, esses depósitos imunocomplexos no glomérulo. Então, pode ter espessamento, né, do glomérulo, pode ter o espessamento da cápsula de Bowman, nefrite, Budesonide, inflamação dos glomérulos e nefrótica, deficiência e permeabilidade. Então, a nefrite lúpica, a glomerulopatia mais comum e mais grave, vai ser causada por deposição do imunocomplexo, complexo, pode causar edema, diminuição dessa taxa de filtração glomerular, proteinúria, hematura, leucocitúria, né? Então, assim, eu não preciso de uma biópsia, tá, gente, para fazer o tratamento. O paciente já tá assim, eu vou tratar, lógico, porque ele tem uma maior gravidade e um pior prognóstico. Vou ter também a hematológica, né? Que pode ter leucopenia, trombocitopenia. E aqui eu posso ter associada lúpus, trombocitopenia, anemia hemolítica, a síndrome de Evans, tá, gente? Vou ter ocular, que posso ter a ceratoconjuntivite seca, que é a mais comum. Posso ter a vasculite retiniana, que vai ser mais grave, e a neurite óptica. Ai, que susto. E para fechar o diagnóstico, antes de fechar o diagnóstico, vou falar um pouco sobre esse autoanticorpos. Vamos ter antinucleares, tá, gente? Então, o anti-SM vai ser o melhor de todos, vai ser mais específico e menos sensível. O anti-DNA nativo, ele vai ser o segundo de especificidade e maior sensibilidade. Mas o anti-DNA, eu vou ter uma relação bastante com a nefrite lúpica, tá? Então, se eu vou ter uma lesão renal, se eu vou ter uma positividade dessa, eu vou ter uma relação. O antihistona,
ele vai ser característico para o lúpus farmaco-induzido, ou lúpus idiopático. O anti-RNP vai ser mais associado à doença mista de tecido conjuntivo, né? Aquela fenômeno, com aquele quadro clínico do fenômeno de Raynaud. O anti-LA vou ter associação com a síndrome de Sjögren, como o anti-RU. E se eu tenho um anti-LA positivo, eu sei que eu possa não ter uma nefrite lúpica, porque existe uma proteção aí. O anti-RU, ele vai ter associação com a síndrome de Sjögren, associação com o lúpus neonatal, associação com a fotossensibilidade, o lúpus subagudo e associação com FAM negativo. O que acontece? Para fechar um diagnóstico, eu tenho que ter um FAM positivo, tá? Então já entra no critério ter um FAM positivo, mas também pode ser que eu tenha um FAM negativo e eu tenho um anti-RU positivo, tá bom? Também eu vou ter que não tá aqui, é anticardiolipina. Ah, desculpa, tá aqui embaixo. Então vai ter o anticitoplasmático, que é o anti-P. Ele está associado a psicose lúpica. Então, se eu vou ter um problema neurológico de um anti-P positivo, eu sei que vai ter uma psicose aí associada. Vai ter um antimembrana, que vai ter um antilinfócito, um antiplateleta, antihemácia, né, que vai causar esses sintomas. E o antifosfolipídio, tá, gente? Que esses três marcadores é utilizado na SAF. Então, anticoagulante lúpico, positivo, anti-B2, glicoproteína 1 e anticardiolipina, que vai estar associada com anticorpo fosfolipídio. O fator antinuclear, que é o FAM. Então, quando o FAM está negativo, tem um anti-RO positivo. Então, sempre investiga isso, tá, gente? Ele vai avaliar os antinucleares, citoplasmático. Ele vai existir como uma triagem para diagnóstico. Então, eu vou testar o FAM e depois o anticorpo. Se eu tiver o FAM positivo, eu não quero dizer nada, porque ele é muito inespecífico. E aqui está colocado diagnóstico FAM, anti-DNA, anti-SM, anti-P, complemento, antinucleossomo, antifosfolipídio. A atividade eu vou utilizar o anti-DNA. Por quê? Porque eu vou ver a relação com a nefrite lúpica. Um anti-P, que é uma psicose lúpica. Um complemento, um antinucleossomo. Então, a gente sabe que o lúpus é caracterizado por ites e penias. Como assim? Ites, nefrite, hepatite, miosite. E penias, citopenia, leucopenia, né? Então, trombocitopenia, tá, gente? Então, lembra sempre disso. Ites e penias. PCR e VHS vão estar elevados, vai ter consumo desse sistema complemento. E aí vamos ter os critérios do ACR 2019, né? Que o critério de entrada vai ter um FAM positivo. Então, a gente vai somar os achados clínicos, tá? Então, constitucional, febre. Eu preciso ter febre, tá? Hematológico, leucopenia, trombocitopenia e hemólise autoimune. E tem a pontuação. Cadê? Vamos também ter o neuropsiquiátrico. Tem delírio, tem psicose, crise convulsiva, o domínio mucocutâneo, que vai ser alopécia, úlceras orais, lúpus cutâneo, lúpus cutâneo subagudo e lúpus cutâneo agudo. Vamos ter serosite, tá? Que é o derrame pleural, pericardite e músculo esquelético, vão interarticular 2 ou mais. E o renal, gente. Então, assim, se para fechar um diagnóstico, eu preciso ter aquele 10 pontos. 10 pontos ou mais. Se eu tiver, fazer uma biópsia renal e der uma nefrite lúpica de classe 3 ou classe 4, eu já vou fechar o diagnóstico, tá, gente? Porque ela já pontuou 10 pontos, então já é um caso mais grave. Então, aqui o diagnóstico é critério de entrada, critérios aditivos, somas de pontos igual ou maior que 10, no mínimo um domínio clínico, tá? E os achados laboratoriais, tá, gente? Então, entre a cardiolipina, anticoagulante, o complemento e o anti-DNA e anti-SM, tá? Para diagnóstico diferencial,
vamos ter artrite reumatoide e outras doenças, né? Infecções virais, acne rosácea, doenças reumatológicas, distúrbio psiquiátrico, leucemia, sarcoidose. E aí vai entrar o tratamento. O não farmacológico, né? Vai ser proteção do sol, suspensão de cigarro, orientação dietética, exercício físico, produção de vitamina D, né? E os farmacológicos, aqui tá melhor. O antimalárico eu vou utilizar para todos, tá, gente? Utiliza para todos. Antimaláricos, protetor solar, cigarro, eu vou utilizar para todo mundo. Se tiver uma leve, eu vou utilizar AINES mais corticoide de baixa dose, então a prednisona. Se eu tiver uma moderada, eu vou utilizar corticoide, tá? Vou orientar o desmame e vou utilizar um imunossupressor. Daqui vai ter o micofenonato, ciclofosfamida, azitoprim, azitioprima. Então, metotrexato vai ter que ser utilizado mais para cutânea articular e o micofenonato vai induzir a remissão da nefrite lúpica, tá bom? E na forma grave, eu vou utilizar a pulsoterapia. Então, eu vou induzir a remissão e depois para a manutenção, utilizando também o imunossupressor, viu, gente? Então, assim, eu até que fui perguntar à minha professora, né, se tem assim, uso qual primeiro? Ela falou que vou utilizar a pulsoterapia, tá? De forma imunossupressora, de 1 a 2 miligramas, tá? De metilprednisolona. E posso utilizar a ciclofosfamida. E aí eu vou avaliar como o paciente tá. Não tá conseguindo, né? Não tá tendo remissão, eu posso usar o rituximab. Então, assim, o rituximab, ele é em casos refratários, em casos de acometimento grave. Outra coisa que eu queria falar também é sobre a vacinação e o lúpus. Então, assim, o que pode? Pode sem vírus vivo, né? E é até importante também tomar a pneumocócica, o tétano, coqueluche, hepatite A e B e Covid-19. Não pode com vírus vivo e vírus atenuado só pode em remissão, tá bom? Para finalizar agora, falar sobre febre reumática bem rapidinho. A febre reumática ela é uma doença inflamatória sistêmica, mas ela é uma doença prevenível, tá, gente? Então, assim, ela não é aquela doença que acontece como as outras reumatológicas. Então, ela vai ocorrer após a faringoamidalite não tratada, né, por um Streptococcus pyogenes beta-hemolítico do grupo A, que é a cepa reumatológica, tá, gente? Então, ela vai ter uma resposta imune tardia e ela é a principal causa de cardiopatia adquirida na infância. A epidemiologia vai ser de 1 a 5% dos casos não tratados vão desenvolver e principalmente crianças de 5 a 10 anos. Então, país subdesenvolvido, pobreza, aglomeração, condições de vida, fatores de risco que tenha para ter essa faringoamidalite, tem uma maior probabilidade. Um fator de risco importante é o histórico anterior da FR. E ele vai entrar na etiopatologia. Então, a gente vai ter, né, esse estreptococo, né, vai ter uma infecção da orofaringe positiva e uma suscetibilidade genética também, sabe, gente? Então, não tendo tratamento, né, porque ela é prevenível. E tem fatores ambientais, a alimentação inadequada, a habitação aglomerada, a saúde precária. E aí tem volta a ver esses alelos, né? HLA DR7, HLA DR4 e tem o polimorfismo genético. Na patologia, ela é explicada por uma reação cruzada, tá? É um mimetismo molecular da bactéria. Então, vai ter uma produção de anticorpos, vai ter uma resposta imune normal, que deveria atacar os streptococcus, ela vai atacar a posto específico do corpo, pela semelhança das proteínas de superfície. Então, vai formar o imunocomplexo. E esse imunocomplexo vai causar a inflamação normal, causando a doença sistêmica. Então, aí tem os linfócitos B e os linfócitos T. Linfócitos B mediados por imunoglobulinas, né? E os T vai ter o T-help 1, T-help 2. T-help 1, resposta celular, TN-alfa, interferon gama, e ele é associado a cardite pele e é humoral, artrite e coreia, tá? Então, como a gente vai ter polos de resposta imunoposta, artrite e cardite não conseguem ser graves juntas. Ou seja, cardite grave positiva ou artrite
mais artrite ou artrite grave, mais cardite. Então, eu não consigo ter essas duas graves por ser polos diferentes, tá? No quadro clínico, vamos ter sintomas constitucionais, que é febre, dor e edema, anemia normo-normo. A artrite vai ser a manifestação mais comum, então vai ser uma poliartrite assimétrica migratória de grandes articulações. Não existe deformidade na febre reumática, tá, gente? Então, o início vai ser bem precoce, mas tem uma resolução espontânea. Então, a gente vai ver a diferença. A artralgia é uma dor sem capacidade funcional, um critério menor. E a artrite é um edema ou dor com limitação de movimento. Então, a artrite, por exemplo, uma artrite no joelho, eu vou ter uma limitação funcional, tá? A cardite na fase aguda vai ser a manifestação mais grave. Vai começar de início precoce, 2, 3 semanas, acomete 3 camadas, pancardite. E o endotélio sempre será afetado. Então, vai ter uma endocardite valvar, uma insuficiência valvar, né? Então, primeiramente, sempre vai ser mitral. E segundo, vai ser aórtico, mas geralmente é mais comum a mitral, tá, gente? Então, na mitral vai ter um sopro de regurgitação e não há estenose mitral. Na crônica vai ser uma lesão já com fibrose, né? Então, vai ter uma estenose valvar ou dupla lesão, estenose mais insuficiência. Na estenose mitral, podemos ter uma arritmia cardíaca, causando uma fibrilação atrial. E essa cardiopatia, a diferenciação, né, pela febre reumática por calcificação, porque é uma fusão de comissura na válvula, tá? Pode ter uma manifestação na pele, é menos comum, tá? Não quer dizer que nem todas as pessoas vão ter. Vai ter o eritema imaginato, que é eritemas com bordas bem definidas, com centroplárido, formato anelar, serpeginoso, né? Deixa eu botar aqui. Aqui, tá vendo? Bem característico. E os nódulos subcutâneos. Então, assim, a gente lembra que a gente vê na artrite reumatoide. Então, é sempre bom lembrar, sabe, gente, o que pode causar. São nódulos múltiplos, arredondados, pequenos, indolores, não aderidos a planos profundos, sem caráter imigratório. Acomete joelho, cotovelo, indolor, automilitado e não deixa sequelas. O que acontece? Ele pode ter aparecimento tardio, então pode ter uma relação com a endocardite grave. A gente também entra no sistema nervoso central, a Coreia de Sinderham, né? Pode ter 20% da população atingida. Então, a Coreia de Sinderham é quando ocorrem movimentos involuntários, tá? Do paciente. E ele tem essa espasticidade, tá, gente? Então, assim, estresse pode aumentar essa espasticidade. E aí, a gente sabe que a síndrome extrapiramidal, ela faz com que o corpo fique mole, flácido. Então, é o efeito contrário da Coreia de Sinderham, tá bom? Que botou piora no estresse e esforço. Para fechar o diagnóstico, vamos ter o critério de Jones. O critério de Jones pode ser 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores, mais obrigatório. O que é obrigatório? Esse quadrinho aqui eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Cadê? Diminuiu um pouquinho. Pronto. Os critérios maiores, lembra, artrite, eritema imaginato, nódulo subcutâneo, Coreia de Sinderham e cardite. Os menores, artralgia, febre, os reagentes da fase aguda, VHS e PCR, e o intervalo do PR no ECG. E o obrigatório é a evidência de infecção estreptococal anterior. Então, assim, gente, se eu vou ter uma suspeita de febre reumática, eu tenho que ter uma evidência que teve essa infecção de faringoamidalite, porque senão não vai acontecer, tá? Então, para fechar, eu já fecho o diagnóstico direto é quando eu tenho uma cardite indolente, uma coreia de ciderrando insidioso. Então, o paciente tem que fazer um ecocardiograma, porque para investigar, né, e diagnosticar cardite subclínica. E o tratamento, na fase aguda, primeiro de tudo vai ser a erradicação do Streptococcus, né? Penicilina GB bizantina, dose única, menor que 20 quilos, 600 unidades, maior que 20 quilos, 1,2 milhão. Alguns professores falam que na prática vai tudo 1,2 milhão, tá, gente?
Ou então, se tiver alergia, eu posso utilizar eritromicina, clindamicina, azitromicina. Hospitalização, a cardite moderada ou grave, ou artrite incapacitante, ou coreia grave também, é necessário hospitalizar. Eu vou ter que ter um repouso por 2 semanas, tá? Se eu tiver uma carga moderada, 4 semanas. Controle de temperatura, paracetamol, primeira opção. E dipirona, segunda. Artrite, AINES e AS. Primeira opção, desaparecimento em 24, 48 horas. Então, assim, o naproxeno é uma boa opção, tá, gente? Então, se eu tiver uma artrite reativa, utiliza a indometacina. A dose do AS em criança vai de 80 cmg por quilo dia, pois ocorre grande risco de hemorragia. E já o tratamento da coreia, se for de leve a moderado, se eu tiver um paciente, um repouso, um ambiente calmo, os sintomas vão sumir, tá? Porque eu já vou fazendo a reeducação do Streptococcus, né? Fazendo tratamento de base. Não controlar, eu uso o fenobarbital, ou benzodiazepina, o benzo. A grave, eu vou utilizar o haloperidol, o ácido valproico ou a carbamazepina. A cardite, então, tem que ter cuidado da saúde bucal também, tá, gente? Da criança, para não acontecer um caso mais grave, né? Generalizado. E o tratamento corticoide leve, por pouco tempo, 4 a 8 semanas. O moderado grave vai ser um corticoide de 2 a 3 semanas, no máximo 12 semanas, desculpa. Grave herpetária, metilprednisona, tá? Vou fazer a pulsoterapia. O controle da insuficiência cardíaca na cardíate vai fazer o quê? Mediadores, tá, gente? Diurética, extinção hídrica, né? Então, se tiver fibrilação atrial e ECA, né? Vai tratar a doença de base. E aqui vai ser as profilaxias. Então, a profilaxia secundária, então, se eu tenho um FR sem carreira prévia, eu vou usar desculpa, a penicilina G-benzatina até os 21 anos ou 5 anos após o último surto, tá? Se tiver uma carga prévia, até 25 anos ou 10 anos até o último surto. Lesão valvar até 40 anos e após cirurgia valvar por toda a vida, tá? Então é isso, gente, sabe? Espero que vocês tenham conseguido entender, né? De forma assim breve, resumida, mas que demorou, porque é muita coisa, né? Não tem como fazer menos que isso. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.